No quadro de saúde para você de hoje, nós vamos falar sobre os riscos da automedicação. Os especialistas afirmam que 18% de todas as notificações e intoxicações que são feitas, notificações de intoxicações, são provocadas justamente pelo uso indevido de remédios através da automedicação. Para onde vai, Lívia leva uma mini farmácia na bolsa. São medicamentos de uso regular e outros para imprevistos. Como eu passo dia fora, ela serve para eu ter meus medicamentos que eu uso diariamente e com frequência sempre à mão. E aqueles que porventura eu posso apresentar. Em casa, a fisioterapeuta guarda uma variedade ainda maior de remédios e admite, já tomou alguns por conta própria. Já tomei por conta própria. É óbvio que se os sintomas persistem, eu procuro o médico porque já deve ser outra coisa. Se não está adiantando, eu preciso de uma outra medicação mais forte. Alternativa usada para alívio imediato de alguns sintomas, a automedicação guarda riscos. Pode causar reações alérgicas, dependência e até levar à morte. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 50% dos pacientes tomam medicamentos de forma incorreta. Ao invés da cura, o destino às vezes é o hospital. Os medicamentos são responsáveis por 28% de todas as notificações de intoxicação, de acordo com dados do Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas, o SINTOX. Remédios simples de venda liberada, como analgésicos e anti-inflamatórios, por exemplo, respondem pela maioria das internações. Normalmente, os pacientes subestimam o risco e exageram na dose. Dependendo da quantidade. Antibióticos de venda controlada também são perigosos quando consumidos sem a devida indicação. O antibiótico ele tem que ser prescrito pelo médico, o médico tem que ver novamente, ver se aquele antibiótico serve para aquilo, porque às vezes aquele antibiótico que ele usou naquele momento, ele era um antibiótico bem mais forte, então ele pode, em outra consulta, ser prescrito outro antibiótico que não aquele, que tem um efeito menor para aquela infecção correta. O médico chama atenção também para o risco de associar 2 ou mais medicamentos. Aí a gente tem a duplicação dos efeitos colaterais, né? 2 ou mais medicamentos associados, quanto maior a quantidade de medicamentos associados, maior a capacidade de causar prejuízos também, certo? Então sempre tem que consultar o médico para saber quais são os medicamentos que vão ser adequados para aquele caso clínico ou para aquela patologia que o paciente apresenta. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o médico Valdeci Carvalho, que vai conversar com a gente a respeito deste tema, deste assunto. E você pode mandar suas dúvidas e perguntas para nós. Doutor Valdeci, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Boa tarde. Qual é o maior rival do tratamento de saúde ou dos médicos em relação a essa questão? Seriam as propagandas de medicamento que estão aí, recomendando que você tome o remédio e caso haja um problema procure um médico? Ou seria mesmo um hábito antigo de todo mundo de achar que entende de medicina e pode tomar medicação? O problema, na verdade, é muito complexo. Essa questão da automedicação é um dos grandes problemas de saúde pública em todo o mundo. Mesmo nos países industrializados e desenvolvidos, há um determinado número de medicamentos que estão disponíveis no balcão da farmácia. Mas são vários fatores que influenciam isso. Fatores culturais, né? Fatores do próprio acesso. O Brasil tomou algumas medidas mais recentes que dificultando o acesso a determinados medicamentos, como os antibióticos e alguns tipos de anti-inflamatórios. Mas essa questão cultural da automedicação tem contribuído para muitos problemas. A questão também da mídia, da propaganda do medicamento, deveria ser, a rigor, melhor controlada, de propaganda de determinados medicamentos que, a rigor, precisam ter um controle maior do ponto de vista de acompanhamento médico. Porque existem alguns remédios, por exemplo, como remédio para dor de cabeça, remédio para... que as pessoas não existem medicamentos sem efeitos colaterais. Posso te dar exemplos dos analgésicos. Os analgésicos e os anti-inflamatórios são medicamentos dos mais utilizados em todo o mundo. E em termos de automedicação, os analgésicos são usados com muita frequência. Mas não existe medicação sem efeito colateral. Um simples analgésico, eu já vi, por exemplo, pacientes, em 30 anos de medicina a gente vê muita coisa. Eu já vi paciente morrer em Teresina, paciente jovem, com o uso de analgésico associado à bebida. Então, isso pode provocar, por exemplo, um quadro de hepatite fulminante, que foi o caso desse jovem, que nós vimos morrer, um paciente que teve
um quadro gravíssimo de distúrbio de coagulação, de uma hepatite fulminante, e que morreu em poucas horas. Bebeu uma bebida alcoólica. Bebida associada a determinados analgésicos. E às vezes o paciente, doutor, tem uma alergia, provavelmente a um componente químico daquele remédio que aparentemente é inofensivo e pode ter uma complicação grave, né? Além dos quadros de alergia, nós temos a própria toxicidade do medicamento. Muitos desses medicamentos, eles têm um efeito colateral na área do fígado, na área dos rins. Pacientes idosos e os pequenos, as crianças, têm doses que são recomendadas para aquelas faixas etárias. Muitas vezes a necessidade de se adaptar à dose em função de que existe uma outra patologia envolvida. Então, todos esses pormenores necessitam de uma orientação e de um acompanhamento médico. Nós vimos aí na imagem, inclusive, da reportagem feita pelo Tiago Melo, com o cinegrafista Franquinaldo Candeira, que tem esse hábito da montagem da farmacinha, que as pessoas dizem, que é um kit onde você pega um monte de medicamento, bota ali, olha, é o caso da nossa mulher que apareceu na reportagem, a Lívia. Olha, vários remédios, aí tem remédio de todo tipo. Alguns a gente vê que só cartela, inclusive, não tem mais nem bula, né? Esse hábito de manter medicamentos em casa é recomendável? A rigor, não. Mas se nós formos ver os Não estudos, é bom manter? Não é bom ter? É isso que eu diria, que a rigor, não. Mas se você ver os estudos, é até suportável. Porque imagina você que para o acesso a um simples analgésico, né, para uma febre, uma dor de cabeça, você tenha que ter acesso ao serviço de saúde. Nós teríamos filas intermináveis. O serviço de saúde hoje já não suporta, né, toda a demanda. Então, há que se ter esses medicamentos sim, mas com uma orientação e com especial cuidado, como eu disse, com os idosos e com as crianças. Principalmente nos idosos, porque é muito frequente muitos medicamentos, os idosos tomarem vários tipos de medicamento e muitas vezes eles trocam, eles esquecem o horário, às vezes tomam de forma repetida, achando que não haviam tomado, e as crianças porque podem inadvertidamente fazer uso, e aí nós temos problemas graves nessa área. No caso das crianças, doutor, as mães que têm bebês em casa, por exemplo, também tem uma farmacinha com algumas medicações para gripe, para uma virose. Pode fazer essa automedicação em casa, no caso das crianças? Aí é uma questão de bom senso e sempre a mãe deve aproveitar a visita ao pediatra para ter uma orientação correta em relação à dose por quilo de peso, em relação ao limite que ela pode ter para usar esses medicamentos, principalmente os analgésicos, os antitérmicos, tal, porque o uso de antibiótico, o uso de outras substâncias, por exemplo, corticoides, que são substâncias de uso frequente em várias situações médicas, mas que tem, na grande maioria das vezes, uma indicação por um tempo limitado. Porque tem efeito colateral muito Efeitos forte. colaterais graves. Então, inadvertidamente, uma mãe pode dar aquele medicamento por um tempo muito superior àquele desejável e isso acarretar efeitos importantes colaterais. A mesma coisa acontece com os antibióticos. Eles têm dose correta e têm tempo correto de uso. Então, o uso fora disso pode acarretar, inclusive, e isso é uma preocupação mundial também, os casos de resistência bacteriana. Tarja preta, ansiolítico, nem pensar, hein, doutor? Infelizmente, são um dos medicamentos mais consumidos no mundo todo e o Brasil é um dos campeões nisso. Isso é outra situação muito frequente, em que muitas vezes um colega prescreve uma medicação dessa de uso controlado e aquele paciente fica, na medida que faz visita em outros médicos, fica pedindo aquela receita para continuar a medicação, muitas vezes sem uma orientação adequada. Alguns pacientes, doutor, inclusive telespectadores falando sobre isso, medicação para combater a insônia. Acaba tendo que tomar várias vezes durante a semana, se automedicando, né? Algumas medicações dessas necessitam, com o passar do tempo, de doses crescentes que se tornam, inclusive, mais perigosas. Olha, eu queria agradecer ao doutor Valdecir Carvalho, que deu entrevista a nós, falando a respeito dessa situação, a automedicação e os riscos que isso envolve. Preciso muito cuidado com esse tipo de procedimento. Doutor Valdecir, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Piauí. Por nada, fico à disposição.